Olá, Dr. Gilberto Kocierzinski falando com vocês sobre dicas de saúde muito legais. Hoje a gente vai falar sobre o processo de obesidade e sobrepeso. Isso é um assunto muito importante. Para dizer a vocês, o Brasil é o terceiro país com maior quantidade de obesos, só perdendo para o México e os Estados Unidos. Por que isso acontece? Por que nós nos tornamos tão obesos? O que está por trás disso? A obesidade é uma doença multifatorial, não é simplesmente a quantidade de energia que você consome e que você gasta. Existem vários outros problemas associados. A obesidade, na verdade, é a ponta do iceberg para outros problemas. Quando a gente fala ponta do iceberg, lembra que o iceberg ele só aparece a parte de cima, acima do mar, e abaixo tem um grande maciço. O problema da obesidade é mais ou menos um iceberg. A gordura, propriamente dita, é o resultado final de uma série de processos patológicos, ou seja, processos de doença, sejam eles mentais, sejam eles da ordem espiritual e sejam eles da ordem física. Então, de novo, todos os problemas de ordem física, eles vão afetar direto ou indiretamente as outras duas esferas e a quarta esfera, que é social também, que a gente não pode esquecer jamais. O gordo, ele é sempre considerado estigmatizado pela nossa sociedade, que busca uma magreza ou um corpo perfeito. Então, esse paciente especificamente, com sobrepeso e obesidade, ele é um paciente que tem uma série de outros problemas escondidos. Ele tem uma depressão, ele tem uma compulsão alimentar, ele tem um transtorno hormonal, ele tem uma inflamação contínua, ele tem um problema de autoestima, ele tem um problema ou ao contrário, ele tem um problema de superestima que leva ele a achar que a obesidade dele não é um problema. Mas vamos falar do que a ciência consegue trazer para vocês de benefícios. A obesidade é a quintessência, ou seja, é a essência principal da doença do estilo de vida. Nós estamos ficando doentes porque o nosso estilo de vida leva a isso. A gente fica sentado na televisão, a gente fica sentado no trabalho, a gente fica sentado no carro, no ônibus, no trem, no metrô. O tempo todo a gente não se movimenta. A gente começa a comer comidas que necessariamente vão trazer prazer para a gente, porque afinal a gente teve um dia muito cansativo, então eu tenho que ter o prazer de comer alguma coisa. Não me prive desse prazer. E você acaba escolhendo alimentos que possam te inflamar e te levar e engordar, porque são ricos em carboidratos. Então, a obesidade, ela é uma doença global, ela é uma doença de todo o espectro de saúde, que, como já conversamos, engloba a parte mental, a parte espiritual, a parte social e a parte física. Obesidade leva a uma sequência de outras doenças, como doenças articulares, doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, doenças do sono, doenças mentais, doenças da alma. Então a gente vai tratar com muito carinho esse assunto obesidade e vai se desenrolar ao longo de alguns outros programas, ações que a gente pode fazer para melhorar esse problema e até mesmo evitar esse problema. Algumas pessoas já nascem com uma predisposição genética a serem obesos. Outras pessoas ficam obesos por opção, por escolhas inconscientes na maioria das vezes. Por impulsos, somos guiados por impulsos. Hoje em dia, a indústria alimentar ela é importante para matar a fome, só que, por um outro lado, ela leva você ao consumo excessivo de algumas coisas. Não é à toa que a Coca-Cola é vermelha. Existe um negócio chamado neuromarketing, que é uma estratégia de marketing para poder fazer você se interessar pelo assunto, e vermelho é a cor de escolha. Chama a tua atenção. Quando você vai no supermercado, as prateleiras do supermercado te estimulam a comprar os produtos que estão no meio. Então você naturalmente vai procurar os produtos que estão no meio para comprar. Então o comportamento humano está diretamente relacionado ao problema de obesidade. São esses loops que a gente tem que entender. Loops são voltas. São esses loops que a gente tem que entender para poder
detectar o seu problema e entender o seu problema e talvez até resolver o seu problema aqui com a gente de obesidade.